Olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito da carta de caminha. Olha, vou ser muito sincera com vocês. Nesses meus 36 anos de profissão, né? 36 anos dedicados ao curso e colégio objetivo, eu nunca dei uma aula sobre a carta de caminha inteira. A gente trabalha muito fragmentos da carta de caminha, principalmente porque quando a gente chega no modernismo, primeira geração, a gente tem Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eles retomam a carta de caminha, né? Por exemplo, no Macunaíma do Mário tem uma parte que se intitula Carta para as Icamiabas, em que o Mário ele inverte, né, a relação que a gente tem da carta do caminho. Porque na carta de caminho, o que você tem? Você tem o português observando o indígena, né? E na Carta para as Icamiabas é o contrário, né? É um indígena que vai observar o homem brasileiro, no caso ali, né? Então, você tem uma inversão de olhares. E o Oswald de Andrade, né? A gente tem alguns poemas piada, inclusive, ou o poema Minuto, em que o Oswald retoma, né, trechos, fragmentos da Carta de Caminho. Então, fica atento com isso, porque pode cair na prova uma questão pegando um texto do Oswald ou do Mário e um trechinho da Carta de Caminho e pedir para você fazer a comparação, né, qual é a relação de diferença que a gente tem ali, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a carta. Eu vou ler a carta com vocês na íntegra, tá? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar das características da carta e tal. Depois, no outro vídeo, a gente começa a ler a carta. Então, vamos ler a carta juntos, não é? Porque acho que dá para pontuar bem o que tem na carta, acho que fica mais prático para vocês, tá legal? Então, daqui a pouquinho a gente dá um intervalo e eu volto com a carta. Vamos primeiro partilhar aqui o meu slide, né, com a carta de caminha, tá aqui o slide bonitinho para vocês, né, e vamos começar aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Carta de caminha, ou carta do achamento, ou carta do descobrimento, você escolhe. Quer dizer, lembrar que a carta de caminha, ela é, na verdade, uma imagem, né, que o colonizador faz da terra recém-descoberta. Então, é uma imagem da ideologia colonizadora que a gente tem desde o começo até o fim da carta, né? Sempre essa perspectiva, essa visão do colonizador, né? A gente não tem a visão do índio. E a carta é a primeira abordagem que a gente tem, muito realista, no sentido de tentar documentar o que tem na Terra, o que deixa de ter, como deixa de ser, como é o selvagem que vive aqui, né? Então, é a primeira abordagem realista nesse sentido, né? De mostrar com uma certa verdade naquilo que a Terra recém-descoberta está apresentando ali para os navegadores portugueses, né? O nome Carta do Achamento, né, ele é muito usado no século XVI, tá? Então, se você encontrar a Carta do Achamento, Carta do Descobrimento ou a Carta de Caminho, é a mesma coisa, né? Hoje em dia se usa mais a Carta do Descobrimento, tá? Do que do achamento. E foi o Caminha que escreveu a carta, todo mundo sabe disso, né? Porque afinal de contas é a carta, né, de Caminha. O Caminha ele foi um cronista admirável, né? A gente pode perceber que ele escreve em breves folhas, né, em breves páginas, ele escreve ali um relato, né, do que aconteceu. Quer dizer, na verdade é um relato diário, né, do que ocorreu quando eles pararam aqui no Brasil, né, com a armada do Cabral. Nasceu no Porto, em Portugal, por volta de 1437, né, ninguém tem muita certeza, mas é por aí, né? Acabou se tornando mestre da balança da Casa da Moeda, depois ele, na verdade, ele substituiu o pai dele era mestre da balança da Casa da Moeda e o Caminha substituiu o pai. Depois vai se tornar encarregado de redigir decretos reais, tá certo? Então daí começa esse processo de escrita propriamente do Caminha, e aí em 1500 ele acaba caindo de paraquedas e vira escrivão da esquadra do Pedro Álvares Cabral. Vai falecer em 1500, né, justamente num ataque à feitoria de Calicut, para onde ele estava indo para assumir o cargo de escrivão, e aí ele morre, né, nesse ataque. Tá? Mas, para a gente, o que interessa, a biografia do Caminha, ninguém vai pedir para você em vestibular, eu só estou te situando o Caminha para a gente poder observar que ele já tinha, né, uma trajetória como alguém que escrevia. E ele é um escritor, né, vamos pensar dessa maneira, ou um escrivão, né, que seria melhor ainda,
que está focado ali, né, no povo indígena, na Carta de Caminha, e também está muito focado nos interesses do rei de Portugal. Né? Aliás, ele está escrevendo para o rei de Portugal. O destinatário da carta é o rei de Portugal. Né? Em termos de Europa, né, o que a Europa está vivendo quando o Caminha está aqui escrevendo a carta? Na Europa você está tendo o Renascimento ou o Classicismo, né? E todo aquele avanço mercantil que a gente tem muito forte no século XV, no século XVI, na Europa. Né? Quando o Caminha vem para cá, a carta que ele escreve para o rei Dom Manuel não é a principal preocupação do Caminha, no sentido de escrever um texto literário. Não, não. Né? E, aliás, nem escrever a carta era a principal ocupação do Caminha na viagem do Cabral. Acabou se tornando, né? Eu falei que ele caiu de paraquedas nessa função. Mas ele acaba, na verdade, embora ele não seja o primeiro, praticamente, a chegar à Terra, né? Quando ele desembarca, quando ele põe os pés na Terra, ele vai observando as coisas e vai contar para o rei Dom Manuel aquilo que ele julga necessário. Né? Claro, haveria outras coisas para ele contar? Sim, mas ele filtrou de acordo com aquilo que ele achou que era importante para o rei saber. Né? Lembrar que, já falei, de novo, o destinatário da carta é o rei Dom Manuel. E nessa brincadeira ele vai produzir uma carta muito detalhada, por quê? Veja, o rei Dom Manuel não sabe o que é o Brasil, não sabe o que tem aqui, não sabe como são os índios, ou os selvagens, ou os nativos. Né? Selvagem aqui, não no sentido pejorativo do termo selvagem, mas sim no sentido de quem vive na selva. Tá? Então, como o Dom Manuel não sabia absolutamente nada do Brasil, o Caminha tem que fazer uma descrição detalhada para que o rei, lá em Portugal, imagine, né, o que os portugueses encontraram aqui no Brasil. Né? Imagine o que os portugueses estavam vendo aqui no Brasil. Né? Então, assim, é o primeiro registro histórico da nossa terra, daí o pessoal chamar a Carta de Caminha de nossa certidão de batismo. Né? A Carta do Descobrimento é uma certidão de batismo do nosso país. Escrevendo para Portugal, e o Portugal, nessa época, era a primeira potência da Europa moderna, né? Principalmente porque Portugal alargou as suas fronteiras além, né, do continente europeu, alargou também as suas fronteiras, digamos assim, ou melhor, o seu poder político, o seu poder econômico e, evidentemente, o seu poder social. Portugal na época era a única potência mundial que possuía, estava, aliás, passos adiante dos outros países, né? Em relação principalmente às navegações, Portugal estava bem adiante de todos. Então, Portugal, nessa época, vive o seu período áureo. Né? Literariamente, a gente está no classicismo, por isso que a linguagem do Caminha muitas vezes lembra, né, aquela linguagem vigente, né, no classicismo português, porque é a mesma época, tá bom? Bom, a frota, né, vamos dar uma olhadinha aqui na frota que chegou ao Brasil. Havia 3 embarcações, 9 naus, uma naveta, 3 caravelas. Tá bom? As naus são embarcações de grande porte, porque elas são muito grandes, elas são muito lentas. Tá? Elas têm muita capacidade de carga, elas são muito grandes, né? Elas têm capacidade de carregar armamentos bastante pesados, né? Por que os armamentos? Para defesa de um possível ataque pirata. Tá? Então, precisa usar armamentos muito, muito fortes. As navetas já são navios pequenos, tá? E as caravelas, elas são menores do que as naus, mas são maiores que as navetas. E as caravelas, elas são mais rápidas na navegação, e elas têm um baixo calado, então significa que ela consegue entrar em águas mais baixas, tá certo? As naus não conseguem, né? Porque elas têm um calado muito mais fundo, né? E a caravela é um pouquinho mais rasa. Tá? Aqui você está vendo a imagem, né, das embarcações, né? Então dá uma olhada, a diferença que a gente tem de tamanho, né? A diferença que a gente tem aqui entre uma nau, né? Ok? Você tem aqui uma nau, deixa eu só ligar a minha caneta para poder fazer os meus rabiscos, que vocês sabem que eu gosto, né? Então, aqui a gente tem, essa aqui é uma nau, tá vendo? Olha o tamanho da nau, 50 metros e 25 metros da caravela, tá? E o que eu falei do calado é isso, né? Essa distância que a gente tem aqui embaixo, que a da caravela é mais rasinha, então ela consegue entrar em espaços que uma nau não consegue alcançar, tá?
Bom, período de plena expansão comercial marítima europeia, principalmente portuguesa, né? A gente tem alguns banqueiros que vão financiar algumas partes dessas navegações, né? Os banqueiros de Gênova, de Florença, né? Também. Um dos navios que vinha vindo para cá, capitaneado pelo Vasco de Ataíde, acabou se perdendo no percurso, né? Em 23 de março de 1500. Então, das 13 embarcações que saíram de Portugal, ó, eram 13 lá em Portugal, né? Então, quantas chegam ao Brasil? 12. Tá? Por quê? Porque uma se perdeu, né? O Cabral fez diligências atrás dessa embarcação que se perdeu, mas não achou, tá? Ninguém sabe o que aconteceu com a embarcação. Bom, quem vinha, né, a bordo? Vinham soldados, vinham padres, né, vinham religiosos, vinham degredados e vinham também tradutores, tá? Vocês percebem que é uma viagem já com a visão de que nós vamos encontrar alguém que necessite da religiosidade, que necessite, não é, de uma tradução de língua, né? Nós também temos que nos proteger, então você tem aí os soldados presentes, né? E os degredados que é para ficar por lá. Vamos largar os degredados em algum lugar. Saíram de Portugal em 9 de março de 1500, tá? E vão aportar aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. Lembrar que as viagens elas eram lentas, né? Elas eram bastante lentas. Originalmente, a frota saiu de Portugal, né, com destino para Calicut, que era para onde eles estavam realmente indo. Mas antes de chegarem até a Índia, eles aportaram aqui no Brasil. E aí vem toda aquela história, foi por acidente, não foi por acidente. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco disso, tá bom? Bom. Na carta, né, vamos falar um pouquinho da carta. A carta, ela não traz informações, né, sobre embarcações, a viagem, né, ter desviado da rota porque ela se perdeu. Tá? Isso você não tem escrito na carta. Também não está escrito assim, olha, a gente descobriu o Brasil porque a gente mudou de rota, deu vontade, a gente mudou de rota. Também não está escrito na carta. Também não tem escrito na carta que, olha, erramos a manobra e aí vamos parar num outro lugar. Também não, a carta não traz informações sobre isso. Tá bom? Agora, a gente sabe muito bem que as navegações, as grandes navegações, a intenção era romper, né, grandes distâncias. E isso eles conseguiram fazer, né? E mais do que romper grandes distâncias, era acumular, né, conhecimento, mas não só o conhecimento sobre os mares, sobre outros povos, sobre outras terras, mas estabelecer relação com essas outras terras, com esses outros povos, com esses outros mares, tá bom? A versão da descoberta, como eu comentei com vocês, né, ela surgiu um século depois que o Brasil foi descoberto. Então, aquela ideia de que eles chegaram lá por equívoco, não é? Isso veio depois, um século depois. Né? Tanto que eu acabei de dizer que na carta você não tem nenhuma informação a respeito deles terem realmente errado ou mudar de caminho, né? O que quiser. Uma pergunta que vocês normalmente fazem é: o que ganhavam os navegadores com isso? Por exemplo, a gente sabe que o Cabral, né, ele ganhou, na época, 10 mil cruzados, que dá aproximadamente 35 quilos de ouro. Tá? Eu não sei quanto que está o grama do ouro hoje em dia, mas seria mais ou menos essa equivalência. Tá? Seria mais ou menos o equivalente a uns 35 quilos de ouro para comandar essa segunda armada para as Índias. Tá? Esse foi o dinheiro que o Cabral ganhou. Tá? Os outros a gente não tem propriamente essa informação de quanto o pessoal ganhava para arriscar a vida, né, por mares nunca dantes navegados, como dizia o Camões. A tripulação, não é? Quantos vieram para cá? 1.200 a 1.500 homens. Então era muita gente, não é? Quer dizer, se você contar que eram 13 embarcações, dá uma média aí de 100 homens por embarcação, né? 100, 120, né, homens por cada embarcação. E quando ele sai do lado de Portugal, teve uma cerimônia, tá? Teve uma cerimônia que foi feita ali na praia do Restelo, né, no porto do Restelo, que vocês conhecem o Restelo por causa dos Lusíadas, né, do episódio do Velho do Restelo, e foi assim, uma partida muito agitada, foi um dia de festa, né, foi um dia de festa, teve bandeiras, né, teve trombeta, teve tambor, teve flauta, teve música, né, foi realmente um dia de festa, porque eles estavam indo, né, em busca de engrandecimento, né,
não só econômico, mas também expandir a fé, o império, né, e as terras viciosas, como diz o Camões em Os Lusíadas. E Portugal tinha muita chance de se expandir, mesmo que Portugal tem, em termos territoriais, ele ocupa um local muito favorável, muito privilegiado, melhor dizendo, né, com relação ao Oceano Atlântico. Então, eles tinham, né, uma certa vantagem. Antes dessa viagem, a gente teve outras viagens portuguesas. Né? Então, a gente teve as navegações anteriores para o Cabo do Bojador, né, do Bojador até a Gâmbia, até o Golfo da Guiné. Tivemos também até o Cabo da Boa Esperança e a Índia, né, em 1498. Todas essas viagens foram longas, né, não foram assim, opa, saí do aeroporto, cheguei lá em 13 horas, não é isso, tá? É tudo muito longo, não é muito demorado, tá bom? A viagem ainda, vou continuar falando da viagem. A esquadra do Cabral, repare, né, tinha 1.200, 1.500 homens, soldados, padres, etc. Então ela estava muito bem preparada para tomar posse de alguma terra que eles encontrassem no meio do caminho. Pode ser que no meio do caminho tinha uma terra no meio do caminho, e eles acharam a terra por ali. Então, assim, dá-nos a impressão de que na verdade, eles já sabiam que havia outras terras, principalmente porque você tem o Tratado de Tordesilhas, né, que divide o mundo ao meio, então eles sabem disso. E sabem também, né, dos grandes riscos da viagem. Não é? E, veja bem, um outro aspecto, seria muito arriscado os portugueses mandarem tantas embarcações e tantas pessoas para chegarem no nada. Então, eles sabem mais ou menos o que eles estão buscando, né? Eles têm uma ideia daquilo que eles vão encontrar pela frente. Então, por isso que eles vão muito bem preparados. Tá? Depois que eles aportam ao Brasil, ficam aqui de 22 de abril até 1º de maio, eles saem em viagem no dia 2 de maio, em direção a Calicut. Então, a frota do Cabral ela vai seguir viagem, tá? Vai seguir o rumo original, que era sair de Portugal e chegar até a Calicut. Eles vão seguir a viagem. Só que, quando eles saem do Brasil e seguem rumo a Calicut, eles passam por uma série de dificuldades para transpor, né, o Cabo das Tormentas, que a gente conhece nos Lusíadas, né, como o Gigante Adamastor, que é o Cabo da Boa Esperança, e conseguir chegar a Calicut. E o problema é que, quando eles ancoram em Calicut, eles sofrem um ataque por parte de muçulmanos, né, e cerca de 30 portugueses acabam sendo assassinados nesse ataque, e um deles é o Pero Vaz de Caminha. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele não vai voltar a Portugal. Né? Ele não chega, ele não retorna a Portugal. Né? Ele veio para o Brasil, escreveu a carta, fez tudo o que tinha para fazer, não volta para a terra natal dele mais. Tá bom? As dificuldades que eles enfrentam aqui no Cabo das Tormentas, né, é uma dificuldade que o Vasco da Gama já tinha, né, no passado. Então, eles já sabiam também mais ou menos o que eles iam enfrentar ali. Então, esse é mais um motivo para que as embarcações estivessem bem preparadas para enfrentar mais uma vez essas tormentas. Então, o rei sabia, né, não vai ser fácil. Então, vamos nos organizar e vamos nos preparar para tudo aquilo que a gente vai encontrar pela frente. Tudo bem? Bom, quando eles chegam à Terra, no caso, a Terra é o Brasil. Tá? Eu não estou chamando de Brasil ainda porque a gente não descobriu o Brasil ainda, daqui a pouquinho a gente fala dos nomes do Brasil. Essa terra, como eu falei, já pertencia ao rei de Portugal. O Tratado de Tordesilhas, né, você está vendo ali o desenho, né, o Tratado de Tordesilhas, o que ele faz? Ele estabelece, né, que Portugal ia ficar com a parte oriental, que incluía o Brasil, né, o litoral africano, tá certo? E algumas áreas da Ásia, tá? Então, eles já sabiam, né, que tinha coisa por ali. Então, o Tratado de Tordesilhas não dividiu o mundo todo. Os caras não dividiram, olha, você vai ficar com o oceano para lá e o oceano para cá. Não, eles já dividiram terras. Né? Então, já tinha esse conhecimento. Tudo que é feito durante a viagem, inclusive, eu falei que havia padres, havia religiosos que vinham junto com a esquadra do Cabral, né, tudo tinha anuência da igreja, tá? Da igreja romana, da igreja católica. Né? Chegada numa quarta-feira, 22 de abril de 1500, e aí quando eles chegam aqui, eles descobrem que já tem gente aqui. Né? A terra já era habitada, nós já tínhamos aqui os nativos. Né? Quando eles veem a terra, né, eles ficam surpresos, eles ficam apreensivos, né, curiosos, né, em relação
a terra, mas também eles ficam aliviados, porque os caras estavam muito cansados, né? Havia uma exaustão muito grande, né, em relação à viagem. Então, poxa, finalmente a gente achou terra, vai dar para a gente descansar um pouquinho, tá? E ao ver a Terra, você tem essa aproximação realmente a que eles chegaram no paraíso, né? Então, daí essa ideia do Éden bíblico. E se a gente pensar, né, no sentido de Éden bíblico, vocês sabem que a ordem dada ao ser humano no Éden bíblico era nomear os animais, né, povoar a terra, sujeitar a terra a uma dominação. E é isso que os portugueses vão fazer. Eles vão sujeitar a terra, né, eles vão nomear a terra, eles vão nomear os animais, né, e inclusive os selvagens, aí, que vão ser os nossos índios. Tá? Quando eles chegam à Terra, eles não percebem que a Terra é infinda em água. Isso a gente vai descobrir depois na Carta de Caminho, porque ele fala. Ele fala, né, para o rei Dom Manuel, que as águas são infindas. Né? Então, se não houver ouro ou prata na Terra, tudo que se plantar nela haverá de nascer por bem das águas que a Terra tem. Então, a Terra tem águas infindas, então dá, né, para explorar essa Terra, tirar algum lucro, né, ter algum tipo de vantagem com a Terra recém-descoberta. Principalmente porque a Terra é de muitos bons ares, assim, temperados, como os de entre Douro e Minho. Douro, o Rio Douro, né, e o Minho, eles se localizam no norte de Portugal. Então, o que o Caminha faz ali? Ele compara o clima, né, do Brasil a uma parte de Portugal que o rei Dom Manuel conhecia, e aí ele ia ter uma ideia muito mais próxima de como era o clima da terra recém-descoberta, né? Norte e noroeste de Portugal, né? Douro, Minho, mais especificamente seria o noroeste português, tá? E aí o Caminha vai descrever também a fauna e a flora do nosso país, né? Quer dizer, ele vai descrever aquilo que interessa ao colonizador, tá certo? Ele vai descrever aquilo que interessa, no caso, a exploração portuguesa, em especial ao Dom Manuel, tá bom? Uma coisa que ele fala muito frequentemente é que essa terra recém-descoberta, ela precisa da intervenção do rei. Por quê? Quem mora nessa terra são inocentes, né? Então, esses inocentes precisam ser salvos, né? Serem salvos, aliás, né? Então, isso ele vai reforçar muito durante a carta. A gente vai ler daqui a pouco a carta, você vai ver que essa é uma coisa que o Caminha fala frequentemente, né? Vai falar da exuberância da terra, como eu acabei de falar, né? E a água, você sabe que a água é essencial à vida, então era muito importante saber que a terra tinha água também, né? Tem um pessoal hoje em dia que diz que a água vai ser o ouro do futuro, né? Então, no futuro, né? A água vai ser tão escassa que vai ser a preço de ouro. Nessa época há uma grande importância da água já também, tá bom? Mas melhor fruto, segundo o Caminha, é salvar essa gente, salvar os nativos, né, dessa falta de cristandade deles, tá bom? Bom, quando Cabral vê o monte, né, ele já nomeia o monte de Monte Pascoal, né? E aí você vai ver a influência religiosa que é muito, muito forte ali pro Cabral. Então, Monte Pascoal, ou então a terra... Encontrei isso na internet. Opa! Né? A Siri. Ou então, terra de Vera Cruz. Vera, verdadeira. Tá? Então, a terra da verdadeira cruz. E aí você vai ter... Eles chegam à terra e você vai ter uma cerimônia de posse. Né? Essa cerimônia, ela vai ser religiosa, então vai estar cheia de símbolos cristãos, você vai ter uma missa. Né? O Frei Henrique, né, ele vai pregar em relação à obediência que é necessária à cruz, né, ao cristianismo. Né? E essa cerimônia religiosa, ela efetiva a posse da terra. Tá? O Caminha vai falar da cerimônia também, e da cerimônia os índios, os nativos, os selvagens, eles vão participar, tá bom? Agora, vamos pegar algumas características, falando da terra, da viagem, vamos começar a entrar exatamente nas características da carta e da referência aos habitantes que aqui estavam quando o Cabral chegou. Escrita entre 26 de abril e 2 de maio, né? Na verdade é assim, ele, no dia 2 de maio ele não escreve nada sobre o dia 2 de maio. Ele diz o seguinte, no dia 1º de maio ele fala assim, olha, amanhã estaremos indo embora. Então, quando ele vai embora, ele não escreve. Mas é o tempo que eles ficam aqui no Brasil. Tá? Então, 25 de abril, 2 de maio,
né? E aí começa a escrita da carta 26 de abril. Composta de 14 páginas, né? E se você procurar na internet, eu não coloquei aqui para vocês, mas se você procurar na internet, você consegue acessar a Torre do Tombo, você consegue ver, né, a carta original. Tá? Ela está lá toda digitalizada e você consegue ver a carta original aí pelo seu computador. Tá? Então, composta de 14 páginas, 296 milímetros por 212 milímetros, então assim, ela não é papel, o papel razoavelmente normal, né? Onde ela está guardada? Ela está guardada no Arquivo Nacional de Portugal, lá na Torre do Tombo, né? Ela está guardada num local que não é aberto para visitação turística, então você não vê a carta lá, ela não está lá exposta. Ela é preservada, ela é guardada e ela só é retirada em festas comemorativas ou então para algumas pesquisas. Tá? Mas você consegue ver a carta pela internet, ela está lá digitalizada, só não consegue ver pessoalmente. Tá bom? Ela não consegue ver pessoalmente. Agora, essa carta ficou guardada por muito tempo. Tá? Por quê? Havia uma política, que era a política de sigilo, que já vem de muito tempo. Tá? O que é a política de sigilo? Por que a carta ficou guardada e escondida por séculos? Né? A política de sigilo é uma prática muito usual entre os grandes impérios, né, marítimos, como defesa, na verdade. Né? Isso, eu falei desde tempos passados, desde a antiguidade. Né? Porque você protege os territórios. Se ninguém souber da carta, o território está salvo, porque ninguém vai lá se meter no território. Né? Então, para proteger os territórios conquistados e não possibilitar, né, o acesso, principalmente aos conhecimentos adquiridos a partir dessas descobertas, esses documentos ficavam escondidos, eles ficavam guardados. E a carta de Caminha vai ficar inédita, né, do século XVI até o século XVII. Tá? Então, vai ficar inédita praticamente 2 séculos. Tá bom? Só alguns fragmentos da carta que apareceram em 1505, mas pedacinho só. A carta inteira, só depois do século XVII, é que ela vai acabar aparecendo. Tá bom? Vai chegar a Portugal no navio do Gaspar Lemos, né? Porque o Gaspar Lemos consegue voltar a Portugal, o Caminha não, ele morre no ataque de Calicut. Mas o Gaspar Lemos, ele vai antes, ele vai direto do Brasil para Portugal, levando as novidades para o rei, tá? Então, por isso a carta também sobreviveu por causa disso. Se o Caminha tivesse levado a carta no bolso, a gente não teria essa carta, tá? Em 1773, ela foi copiada por ordem do diretor do arquivo, né, o guarda-mor da Torre do Tombo, José Seabra da Silva, e ela teve um título muito engraçado, né? O título foi Coreografia Basílica, né? Era o título da carta. Depois, aqui, aliás, no Brasil, ela vai ser intitulada Coreografia Basílica, né? Aqui no Brasil, então, em 1817, ela vai ser ganhar vida, vamos pensar dessa maneira, por intermédio do padre Manuel Aires do Casal. Tudo bem? Bom, a gente já sabe, né, que a intenção do Caminha na carta, evidentemente, era explicar para o rei Dom Manuel o que era o Brasil, né, para fazer com que ele visualizasse, compreendesse, interpretasse. Então, na carta, os termos que o Caminha usa, né, para escrever são termos comuns para a época, embora para nós pareçam, às vezes, estranhos, né, são termos muito comuns para a época. Mas como ela é um documento, né, a coloquialidade não vai estar ali tão presente, porque ele é um documento cartorial, né, é um documento cartorial, é um documento geográfico, né, mas ultrapassa um pouco os limites dessa linguagem técnica, desse relato técnico, apenas por quê? Por causa das descrições do Caminha. O Caminha descreve muito bem a terra, o selvagem, aliás, um detalhe, o Caminha descreve muito bem também a nudez dos índios, a nudez dos índios. E quando a carta foi publicada no Brasil, isso em 1817, essas passagens referentes à sexualidade, elas foram retiradas, né? Sofreu censura ali, logo de cara. Tá? Bom, portanto, a carta é um documento, sim, então ela está inserida num contexto histórico, né? Então a carta tem muito mais valor, muito mais importância para o professor de história do que para o professor de literatura propriamente, né? Ela tem esse contexto histórico, o contexto social,
o contexto econômico, né, e, evidentemente, também o contexto cultural e o literário. A gente não pode recusar essa importância literária da carta, da nossa certidão de batismo, como se costuma dizer a respeito da Carta do Caminho, tá bom? Primeira versão modernizada da carta, né, com uma escrita legível, vem em torno de 1900, né, por meio aí do historiador Capistrano de Abreu, tá bom? E a carta é o documento que legitima a posse, né? Então a gente tem duas legitimações da posse da terra, a cerimônia religiosa e a carta do Caminha, tá? Embora você saiba que a terra já pertencia ao rei de Portugal desde o Tratado de Tordesilhas de 1494, tá? Isso já é. E, aliás, a cerimônia, ela também é um cumprimento daquilo que já é do rei. Então, se a terra já é do rei, vamos fazer a cerimônia e vamos efetivar a posse, tá bom? Bem, primeiro documento escrito sobre os povos e a terra encontrada pela frota de Pedro Álvares de Cabral, já falei isso, não é só estar registrado aí, escrito para vocês não se perderem, né? Lembrar que na carta, a gente não tem na carta uma imposição violenta dos valores portugueses aos indígenas. Tá? Tem a troca de negócios, né? Um dá um presentinho para o outro, tal, mas eu não tenho a imposição como violência. A violência física contra os indígenas vai passar a acontecer a partir do século XVI. Tá? Aqui não. Aqui eles até se dão muito bem. A gente pode dizer que são até amiguinhos, né? Se dão razoavelmente bem. Enunciatário da carta. É o sujeito com quem o Caminha conversa na carta. Né? Com quem o Caminha conversa na carta, né? É o Dom Manuel, o destinatário. Então, o Dom Manuel, ele está, pensando literariamente na escrita da carta, o Dom Manuel, ele está além do texto. Ele é citado no texto, mas ele está além do texto. Mas como ele é citado no texto, ele se faz presente naquele texto. Ele é o receptor, o destinatário, ele é o interlocutor do Caminha. O Caminha fala com o rei Dom Manuel o tempo todo. O enunciador, evidentemente, é o Caminha, né? É o cara que manda a carta. Dom Manuel é o cara que recebe a carta. Mas o Caminha fala com o Dom Manuel ao longo do texto. A gente vai ler, você vai perceber como ele está se dirigindo frequentemente ao Dom Manuel. Agora, o Caminha, né, como ele é o enunciador, no discurso dele, no texto dele, ele vai apontar para um olhar de alguém que quer ser compreendido. Né? Então, por isso que ele esclarece o máximo que ele pode ali os elementos a respeito, propriamente, do Brasil e dos habitantes, dos nativos que estavam aqui. O leitor está implícito que é o Dom Manuel, né? Então ele se refere ao Dom Manuel, mas o Dom Manuel não está ali, mas ele está implícito na carta, como eu já falei. E a polifonia. Né? Existe uma teoria de um russo chamado Mikhail Bakhtin, né? Que a gente chama de polifonia. Poli, vários, fonia, som. Só que aqui não é uma questão de som, qualquer som, são vozes. Então são vozes que apresentam para a gente ideologias muitas vezes distintas, muitas vezes diferentes. O discurso principal que eu tenho ali na carta é o discurso do Caminha. Mas eu também tenho um discurso do índio, só que esse discurso está filtrado pelo olhar do Caminha. Isso é um problema. Não é? Porque eles começam a achar, tem um momento que os índios levantam as mãos para o céu e falam assim, eles estão reconhecendo Deus. Não é? Isso quem fala é o Caminha. Quer dizer, então, o que seria a fala do indígena está sendo filtrada pelo Caminha. Né? Mas, de qualquer modo, nós teríamos dois falares ali, né? A do colonizador e, indiretamente, a do indígena. Né? Então, assim, é um texto que, na verdade, ele vai muito no caminho da subjetividade, né, da interpretação do Caminha em relação a como está sendo a recepção, como é que os portugueses estão começando os contatos ali com os indígenas. Tá bem? Bom, há grandes diferenças em relação à língua portuguesa de hoje. Eu coloquei isso aqui mais como curiosidade. Né? Então, a Noa, a Noa, aliás, é a nova, o isto, né? O I é J, o monte, tudo junto é o monte, indo com H e M, né? E assim vai. Então, a gente tem aí várias, o V, que é o U, né? Okay? O ATA, que é até A, tá certo? Então, assim, a gente tem muitas diferenças, aqui eu coloquei algumas para vocês, né?
Aqui tem o mais, ó, chuaceiros, né? São chuvaceiros, são tempestades, né? Aumas são aumas, né? E assim vai. Henrique, que é o Dom Henrique, tá certo? Há um Angélio, que é o Evangelho, Bertolomeu, que é o Bartolomeu, e assim vai, né? Acerca com C cedilha, que é o a propósito, que é a propósito, né? Então, assim, tem muitas diferenças, então por isso que eu vou ler a carta com vocês, que é para pegar alguns elementos e ir esclarecendo para vocês algumas representatividades ali da linguagem na carta, mas que é bem diferente da nossa, inclusive a letra, né? Por exemplo, se você olhar aqui em cima, no slide, né, eu coloquei para vocês, isso que vocês estão vendo aqui em cima é a assinatura do Pero Vaz de Caminha. A assinatura está escrito Pero Vaz de Caminha ali. Tá? É bem diferente, não só a linguagem, mas a grafia também é bem diferente. Então, é quase um trabalho de garimpo, né? De descoberta, né? É quase um mistério a ser descoberto ali em termos de grafia, né? E de também ortografia. Tá? Bom, a carta foi escrita em Porto Seguro, tá certo? E corresponde, se a gente pensar em termos de classificação, corresponde à literatura portuguesa de expansão. É um texto informativo que corresponde aí a essa literatura portuguesa de expansão. Muita datação, muita informação técnica, olha só. A partida de Belém, olha como ele está conversando com o rei Dom Manuel. Está vendo aqui, ó? Ele coloca, como Vossa Alteza sabe. Né? Foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias. Olha como ele dá elementos, né, muito técnicos. Olha como a gente tem datas, né, ó, 9 de março, 14, olha como ele coloca o horário, 8, 9, olha a localização, né, a Canárias, perto da Gran Canária, tá? Depois aqui ele fala em 3 a 4 léguas, né? Então, assim, ele vai dando muitos detalhes, tá? Ao longo da carta a gente tem muitos detalhes, tá? Por quê? O caminho está observando toda a viagem, ele observa todo o percurso e observa principalmente a terra recém-descoberta, né? Então, como eu já disse, ele vai descrever, né, aquilo que ele está vendo da forma que aproxima mais e mais o conhecimento do Dom Manuel em relação à terra recém-descoberta. Então, daí ele fazer muitas comparações. Pode reparar que o texto é cheio de comparações entre elementos que há no Brasil e os elementos que existem lá em Portugal. Quer dizer, é um espírito observador realmente do caminho. Tanto que ele vai interpretar o que os nativos fazem, como são os corpos dos nativos, quais são os gestos que os nativos mostram, né? Qual é o comportamento dos nativos. Aí vai falar da terra, né? Quer dizer, ele vai falar de tudo, né? Com muitos detalhes. Lembre-se, sempre com um olhar observador do colonizador. Tá? O olhar do caminho é o olhar do colonizador. Tá? Então, descrições abundantes aqui da terra e do nativo, isso vai aproximar a carta da antropologia, isso é evidente, né? Quer dizer, é uma carta que tem uma riqueza de detalhes, né, sobre a terra e sobre o povo que aqui estava, né? Então tem uma riqueza muito grande de detalhes. Engraçado que quando Colombo viaja, ele não traz, ele não apresenta tantos detalhes quanto a carta do caminho. A carta do caminho é bem rica. Bom, alguns capitães aqui que são citados no livro: Aires Gomes da Silva, Bartolomeu Dias, né? Bartolomeu Dias em 1488, né? Ele transpôs o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, né? Então, como ele conseguiu transpor em 1488, ele transporia com facilidade em 1500, porque não acontece, ele morre, tá? Nicolau Coelho, Pedro Álvares Cabral, que todo mundo conhece, né? Sancho de Tovar, Simão Miranda e o Vasco de Ataíde, tá? São os capitães citados na Carta do Caminho, tá bom? Uma carta em que o Caminha comunica aquilo que ele entendeu e aquilo que ele acha que o rei vai entender, né? Então, para isso, ele faz uma redação bastante clara, bastante objetiva. Eu acho que o Caminha, na verdade, ele acaba não dizendo tudo o que ele queria dizer, ele dá uma filtrada também, né? Acho que ele não diz tudo o que desejava dizer. Mas o propósito da carta, evidentemente, é agir sobre o rei Dom Manuel, né? Agir sobre o outro, né? É fazer com que o outro
imagine e concorde com ele. O Caminha quer a concordância do rei de qualquer maneira. Tem alguns momentos de humor na carta, né? A gente tem umas cenas engraçadinhas, tem alguns trocadilhos, né? Principalmente com a palavra vergonha. Daqui a pouquinho eu leio a carta e te mostro esses trocadilhos aí com a palavra vergonha, né? O Caminha, muito frequentemente, ele fala assim, olha, por enquanto foi o que a gente observou, por enquanto é o que a gente nota, por enquanto é... Ele mostra, ele alerta ali, né, que as informações ainda são parciais, né? Claro, o cara chegou aqui, né? Em poucos dias ele não consegue saber tudo. Então, assim, as informações são parciais ainda, não. Mas que o rei deve explorar a terra, isso ele coloca, né? Aliás, acho que um dos caminhos da carta é convencer o rei, né? Seduzir o rei, acho que é melhor isso. Né? Ele vai querer realmente seduzir o rei a partir de um juízo muito positivo que ele faz da terra recém-descoberta. Né? Então, o Caminha lança para o rei assim, algumas dicas. Olha, faça isso, faça aquilo, né, que é o melhor, tá bom? Bom, formações discursivas do colonizador do cristianismo, né? O que significa isso? A gente já falei para vocês, vamos só colocar isso aqui no slide certinho. O que a gente vai ter na Carta de Caminha é o discurso do colonizador, né, representado ali pela figura do Pero Vaz de Caminha, um discurso de poder, né, um discurso de conhecimento, né, e um discurso, de uma certa forma, de anulação do outro também, né, porque o nativo acaba não sendo, não opinando, né, não sendo uma figura ativa na composição do texto. Né, e é, né, uma forma discursiva do cristianismo também. Né. Notem que tanto nesse viés do colonizador, quanto, né, nesse viés de expansão do cristianismo, a gente tem um discurso muito superior. Né? Então, há o ar de superioridade no discurso. Né? Ele fica bem evidente. Né? É um ar de superioridade. Certo? E há também, né, veja, tem um caráter documental de alta importância, claro que ele tem. Né? Porque, veja, esse discurso das descobertas, né, que a gente acaba tendo na Carta de Caminha, sempre vai ser um discurso que desenvolve algo de interesse para o colonizador, né, e não para aquele que será colonizado. Né, porque até então ele não foi colonizado, então aquele que será colonizado. Né. Então, assim, o discurso do colonizador, ele não é agressivo, tá? Ele não está presente como um agressor. O colonizador, na Carta de Caminha, não está presente como um agressor, tanto que eu já disse, não há a agressividade, né, nesses dias que o Caminha esteve aqui com esse quadro de Cabral. Né? Se a gente pensar, o português, ele não é um invasor ainda na carta, ele é um descobridor. Né? Ele não é propriamente um invasor, ele descobriu, ele chegou. Né? Então, ele está só olhando o que tem, por enquanto, mas já está escrevendo, né, com esse discurso, né, de exploração da terra, e com um discurso também missionário, né, o discurso missionário cristão. Né, isso é bem evidente, é o discurso missionário cristão que a gente tem, tá bom? É classificado como diário de navegação. O que é um diário de navegação? É uma obra, né, em que estão registrados ali o dia a dia da navegação, as observações náuticas, né, feitas pelos pilotos, né, das caravelas, né, ou das naus, ou das navetas. Tá? Então, ele é um diário de navegação, embora o Caminha não detalhe tanto esses elementos de navegação, mas é um diário de navegação. Tá? O diário de navegação ele tem o propósito realmente de registrar, né, todos os acontecimentos náuticos durante o percurso. Né? Tanto que a gente vai ter na Carta de Caminha a informação de que uma das embarcações sumiu, uma das embarcações se perdeu no caminho. Né? E também a gente vai ter, como diário de navegação, ele vai falar a respeito, por exemplo, dos elementos geográficos. Né? Então, ele fala do monte Pascoal, ele fala das águas, e no finalzinho da carta ele fala sobre as rochas avermelhadas. Né? Então, é bem diário de navegação com comparações abundantes também. Tá? A comparação, acho que se não for a figura de linguagem mais empregada pelo Caminha na carta, é uma das mais importantes. Tá? Literatura portuguesa de expansão, literatura de viagens, acho que eu já falei, não temos grandes problemas.
tá bom? O contexto da carta de caminho. Existe um contexto que é um contexto imediato, né? A viagem, né, na qual o Caminha está presente, tá? E o achamento, né, das novas terras e os dias em sequência, né, de permanência, melhor dizendo, dos portugueses por aqui. Então, esse é o contexto imediato. Tá? Mas existe um contexto amplo. Tá? Esse contexto amplo ele diz respeito às viagens marítimas, não é? Ao empreendimento naval, do qual Portugal é a expoente nessa época, sem sombra de dúvida. Tá? Há um contexto social, né? A gente pode perceber, questões sociais da Europa, por exemplo, os conflitos religiosos que se instauram já na Europa, os conflitos comerciais, né? As doenças e o ideal de cruzadas, né? Esse é o contexto social da época que o caminho de vez em quando cutuca um outro. Né? Há um valor histórico, ideológico e de enunciação, porque afinal de contas a carta ela tem essa preocupação de enunciar as novidades, né? Para o rei de Portugal, Dom Manuel, tá certo? Bom, eu já falei, o propósito da carta é agir sobre o destinatário. A gente sabe que o destinatário é o Dom Manuel, né? Então é agir sobre ele. E agir como? Manipulando o Dom Manuel, né? De uma certa forma ele manipula. Ele manipula por intimidação, né? Ele propõe a privação do valor positivo, né? Olha, se o senhor não fizer isso, o senhor vai ficar privado desse aspecto muito positivo. Então, por intimidação. Se o senhor não fizer isso, o senhor vai ser prejudicado, mais ou menos isso. Tá? Pela tentação, né, porque o valor positivo da terra, né, acaba sendo apresentado como, olha, é por aqui que o senhor vai conseguir algum tipo de lucro. Tá? E por sedução ou por provocação, né, porque ele vai seduzindo, ele seduz o leitor, né? Você vai lendo a carta de caminho, você vai ficando seduzido a querer ler mais, a saber mais, tá? E de uma certa forma também um pouquinho provocativo, porque às vezes ele lança algumas imagens negativas, né? Então, ele está provocando o Dom Manuel. Lembrar que essa manipulação direta ao Dom Manuel, só que como nós lemos a carta agora para o vestibular, então, né, uma intimidação também ao leitor. A carta tem aliás, tem mais uma manipulação que a gente pode destacar, né? Que é, deixa eu acrescentar aqui para vocês, que eu acabei não colocando no slide, mas é a manipulação pelo efeito religioso. Tá? Ok, mais uma manipulação que a gente tem ali. Qual é o efeito religioso, né? Propagar a fé. Tá bom? A propagação da fé cristã. Tá legal? Ok? Bom, duplo valor histórico, né? Registro documental do descobrimento, certidão de nascimento do Brasil e o registro dos fatos corriqueiros. Você fala, nossa, Lu, duplo valor histórico, você colocou 3. É que aqui é a mesma coisa. Tá? Então, um valor histórico é esse, tudo bem? E o outro valor histórico é esse aqui. Tá bom? Ok, então são 2 valores históricos. Certinho? Muito bem. Chegamos aos nativos, né? Chegamos aos nossos nativos, selvagens, índios, tá bom? Notem que os nativos eles são vistos como figuras inocentes e muito serviço. Né? Eles se aproximam dos portugueses, inicialmente eles têm receio, né? Inicialmente eles se preservam, né? Inclusive você não tem nem acesso acesso até a oca deles, tudo bem, mas você não pode dormir lá, esse tipo de coisa. Mas depois eles acabam interagindo com os portugueses, e aí você percebe que eles são muito, muito próximos, né? Então, por exemplo, na hora de buscar água, os nativos eles vão lá buscar água, vão lá ajudar os portugueses a encherem os tonéis de água, né? Então, eles são prontamente serviço, isso é fato, tá? Mas muito inocentes, muito bobinhos, né? Como o próprio texto do Caminho apresenta para a gente. Aquele bobinho inocente, né? Não é o bobo que tem problemas mentais, não, ele é um bobo inocente, né? O Caminha coloca esses nativos como sem fé, né? Sem nenhuma crença. Então, como eles não têm fé, como eles não têm crença, eles precisam ser convertidos, tá certo? Eles precisam ser convertidos. Então, esse é um ponto em que o Caminha bate bastante
ao longo do texto. Quer dizer, há um objetivo central aí que é ensinar a fé cristã a quem não tem fé nenhuma. Então, já que você não tem fé nenhuma, vai ter a fé cristã. Tá certo? Então, a necessidade de cristianização dos nativos é algo que o Caminha coloca com muita frequência. Tá? Os nativos imitam os portugueses, tanto que na hora da missa, né, os portugueses ajoelham, eles ajoelham também, eles fazem exatamente a mesma coisa que os portugueses. Os nativos têm enfeites nos corpos, tem pintura, né, tem cocar de pena, tá? Isso tudo está descrito na carta de Caminha, tá bom? Tem uma língua que os portugueses simplesmente não entendem. Pior que vinham tradutores na embarcação, né? Só que eles não vinham tradutor de tupi. Então, não adiantou quase nada. Né? E esses nativos não se organizam de acordo com padrões sociais, né? Então, não teria um chefe, não teria nada disso, é tudo igual, tudo a mesma coisa. E o Caminha diz que eles são gente bestial, né? Gente bestial. Porque eles não falam, por exemplo, a língua portuguesa, eles andam nus, eles não se alimentam, quer dizer, eles se alimentam de coisas que os portugueses acham que não dá para comer. Né? Então, para o Caminha, eles andam nus, eles não se alimentam, eles não falam português, eles não têm casas. Inicialmente o Caminha diz que eles não têm casas, depois o Caminha muda de ideia, né? Porque aí eles identificam as casas dos índios, então haverá essa correção na carta. E eles não se organizam socialmente, então por isso que é gente bestial. Tá? Isso na visão do Caminha, mas fisicamente eles são bons, são rijos. E o Caminha até acha estranho, né? Como é que eles são tão fortes se eles não comem carne? Interessante. Tá bom? Bom, ainda os nativos, agora a gente vai pegar um aspecto que é importante, né? Que é a nudez dos nativos. Bom, os nativos, eles andam, evidentemente, nus. E para o Caminha, né? Por que eles andam nus? Porque faltam conceitos aos nativos, né? De procedimentos básicos de vida em sociedade. Então, eles não têm a informação de qual é o comportamento mais adequado em relação à nudez, quer dizer, se vestir. Né? Então, ele vai falar em relação a isso. Né? Então, assim, eles já não possuem crença, né? Já são inocentes, tá? Copiam os portugueses, né? Copiam as atitudes, né? Os movimentos dos portugueses, como beijar a cruz, eles também beijam a cruz e tal, né? Levantar a mão para cima na cerimônia religiosa, etc. E tal. Quer dizer, eles têm toda uma interpretação aqui que é filtrada pelo Caminha, não se esqueça disso, né? E aí, o Caminha ainda diz, olha, eles não têm fé nenhuma e também não são judeus, porque eles não são circuncidados. Né? Então, eles também não são judeus, tá? Mas são limpinhos, muito limpinhos. Isso é uma coisa que o Caminha insiste. São muito limpos, tá? Andam com as vergonhas tão limpas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não sentíamos vergonha alguma. Tá? Então, existe uma vergonha, que são os órgãos genitais dos índios, que estão sendo observados pelo Caminha e pelos outros portugueses também, né? E existe a vergonha, né, que o português não tem de ficar olhando para a nudez dos índios. Por que os portugueses não têm vergonha? Porque a nudez dos índios é tão inocente, ou é tão natural, que não dá vergonha, entendeu? Não é uma nudez pornográfica, não é? Pelo contrário, é uma nudez que dá ao nativo um certo exotismo. Aliás, tudo na Terra, né? Tudo é exótico para os portugueses, tá bom? Aliás, só uma observação. O Caminha, ele raciocina assim, se a Terra é do rei, os nativos também são, tá? Tudo que está aqui vai ser do rei também, tá? Bom, os nativos, eles não sabem se comunicar com os portugueses, como eu acabei de falar, eles não sabem a língua portuguesa, né? E aí a língua dos índios, né, que é o tupi, ela vai ser interpretada de acordo com o que os portugueses estão achando que eles estão falando, né? Então, assim, até a suposta fala do índio, né, vai ser traduzida de acordo com o olhar do colonizador, tá? O resto eu já falei, não apresenta comportamento civilizado, eles andam nus, tá? Não tem fé ou crença, já falei também, né? Eles, inclusive, não são fanados. Né? Os circuncidados, na carta aparece pelo termo fanados, tá? Frequentemente. Então, não são judeus, não têm fé nenhuma, né? Têm hábitos alimentares muito estranhos. E, inicialmente, ele diz que eles não habitam casas, né? Então, eles são, o Caminha fala, parecidos a animais monteses, né? Que não tem uma casa para habitar. Depois o Caminha vai se corrigir. Tá legal? E aí,
essa insistência de que os índios não têm fé nenhuma é um mecanismo que o Caminha usa para falar para o Dom Manuel o seguinte: olha, vai ser fácil, né, controlar, ou vai ser fácil, não é bem controlar, vai ser fácil cristianizar os índios, tá? Perfeito? E aí o batismo vai ser a salvação do pecado original. Então vamos batizar os índios. Tá? Os degredados. Bom, um deles é Afonso Ribeiro e possivelmente o outro era o tal do João de Tomar. Possivelmente, a gente não tem certeza disso. Legal? Mas o Afonso Ribeiro, com certeza. Olha, o que são os degredados? Eles são delinquentes, né, que estão condenados à deportação. Tá? E eles deveriam ser abandonados numa costa qualquer para tentar se integrar à população. Porque é assim, já que eles não se integram na nossa sociedade, vamos levar eles embora, larguem em qualquer canto para ver se eles se integram a uma nova sociedade. Né? Mas aqui no caso, esses degredados que ficam por aqui, eles também vão servir como agentes de ligação entre os portugueses e os nativos. Porque depois, quando os portugueses voltarem, então o Afonso Ribeiro e possivelmente esse João de Tomar já sabem tudo dos índios, que eles vão passar a informação para os portugueses. Tá? Então eles vão servir também como a ligação entre o português e o índio, mas também como os informantes. Tá? Agora, uma grande ironia que a gente tem aqui é que o degredado ele é excluído da sociedade, mas ele vai ter que se incluir numa sociedade a que eles não pertencem para colher dados. Acaba sendo irônico isso, né? Okay? Então, eles são usados de uma certa forma. Os degredados, que a gente saiba, não tinha ordem de degredo para esses caras, para o Afonso Ribeiro e para o João Tomar. Não havia uma ordem de degredo para as Índias, que era o destino do Cabral, mas eles estavam na caravela do Cabral, né? Eles estavam lá. Né? E os degredados eles têm alguns pontos de contato com os nativos. Quer um exemplo disso? O degredado ele não é desejado pela sociedade portuguesa, não é? Porque ninguém entende o degredado. Não é? Por que ele comete o delito? E o índio também, ninguém entende o índio. Né? Então, entre o degredado e o índio, quer dizer, há um ponto de contato, eles são incompreendidos. Né? Eles são incompreendidos. Bom, aqui mais que eu coloquei para vocês, aproximados das características dos nativos marginais do contexto social, incompreendidos e inferiores, tá? Por isso vão estabelecer entendimento entre si. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: já que o degredado ele não está adequado à sociedade portuguesa, então ele vai se adequar à sociedade do índio, então eles vão como eles são inferiores, como eles não se compreendem, como eles não são entendidos pela sociedade, eles vão se entender. Tá? Mais ou menos essa ideia que a gente vai ter. Tá? Você sabe que o degredo é uma forma de punição que a gente tem desde a Idade Média. Né? Na sociedade medieval era muito comum o degredo. É uma forma de exílio. Né? Uma forma de exílio que acaba colocando o degredado ao lado de outros marginalizados, né? De outras categorias de marginalização, para a gente deixar de uma maneira um pouco mais ampla. Quer dizer, é uma maneira de você castigar, né? Já que você não se adapta à nossa sociedade, eu vou te privar dessa sociedade, eu vou te privar dessa vida material, dessa vida social, né? Só que eu vou te privar num lugar bem longe. Então, eu não vou te privar colocando na cadeia, vou te privar mais ainda, vou colocar você bem longe, tá? Longe da sua origem, longe das pessoas com as quais você convive, né? Então é isso, tá bom? Bom, a carta e os Lusíadas. Tá? Eu fiz aqui uma comparação entre a carta e os Lusíadas. A carta tem. Você vai falar, por que você está falando dos Lusíadas? Porque a carta fala da descoberta de uma terra, fala de uma navegação. Os Lusíadas falam do quê? Da viagem no Vasco da Gama em busca do caminho marítimo das ilhas. A carta fala sobre a viagem do Cabral para Calicut, que trombou no Brasil. Então, a carta, veja bem, é um plano realista da vida cotidiana, é diferente, tá? Porque os Lusíadas é um plano épico. Tudo bem? Aqui na carta, você tem uma ideia de que as coisas vão realmente prosperar. Nos Lusíadas, quando você chega, no início é um plano épico, heróico, mas no fim ele vai ser decadente, ele vai mostrar o declínio de Portugal. Aqui não, aqui é a ascensão. Tudo bem? Agora, o que tem em relação? Vamos pegar a carta e os Lusíadas. O que tem de proximidade? Os dois textos, né, trabalham como assunto principal a travessia dos mares, encontro das supostas Índias, né, aqui no caso, Índia é a terra, tá? Okay? A população exótica dos dois espaços, tá bom?
O propósito comercial que acaba sendo sublimado, né? Quem não, olha, o principal caminho é o senhor salvar esta gente. Na verdade, ele quer explorar a Terra. Tá? E a Ilha dos Amores, né? A terra descoberta do Brasil é bem Ilha dos Amores, né? Como a gente tem a Ilha dos Amores, os Lusíadas, que é aquele momento em que os portugueses chegam à ilha, que é um paraíso também, né? São recebidos por lindas ninfas, maravilhosas ninfas, tá bom? As partes da carta, vamos lá. Primeira, eu só vou colocar assim, a parte inicial e a parte final, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ler, eu vou dividir de acordo com os dias, tá? A gente lê um dia, 2 dias, tá? A gente vai lendo de acordo com os acontecimentos. Mas a parte inicial, né, é o primeiro sinal do Brasil, é o Monte Pascoal, né? E a ideia que a gente tem ali é de que os portugueses não tinham a mínima noção da dimensão do tamanho do Brasil. Tá? Logo de cara se percebe que eles não sabiam a dimensão da terra descoberta. Tá? A parte inicial, 23 de março, né, o desaparecimento do Vasco de Ataíde, ele vai falar sobre isso, né? Que o Cabral fez, inclusive, as diligências para encontrar a embarcação do Vasco de Ataíde, que foi perdida, tá? Mas não foi alcançada. A parte central da carta, né, são as informações de que a terra descoberta já é habitada. Segundo o Cabral, vai ser a terra de Vera Cruz, né? O Monte Pascoal é a terra de Vera Cruz, né? A parte central começa com essa visualização do monte, que é um monte muito alto e muito redondo, que há homens na praia que são os índios, né? E que eles vão trocar chapéus, né? Os índios retribuem os chapéus portugueses com os cocares, né? Que eles chamam de sombreiros, né? Que são os cocares. Aliás, o chapéu aqui, a gente pode pensar no chapéu como realmente instrumento de civilidade para o português, né? É um presente precioso, né? Para o índio também dar o cocar é um presente precioso. Então você percebe que o cocar ele representa, né, beleza e representa nobreza de espírito, e o chapéu do português também representa. Então nesse sentido eles estão falando quase que a mesma língua, tá? Os nativos vão para a embarcação, eles chegam a entrar na embarcação, tá bom? A alimentação, né, que os nativos recusam a alimentação portuguesa, né, que eles recusam. Depois a parte final, quando os portugueses rezam a missa e vão embora. Então, assim, basicamente são essas. Acho que esses elementos são alguns dos mais importantes que a gente tem. Mas mais importante ainda é a gente encontrar tudo isso na carta, tudo bem? Na leitura da carta. Eu falei para vocês no comecinho do nosso encontro que o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eles retomam a carta de Caminha, né, em algumas das suas obras. E aqui eu vou mostrar para vocês uma paródia do Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues era um compositor, ele era humorista, em que ele vai retomar a carta de Pero Vaz de Caminha também. Tá? Eu coloquei para vocês porque eu acho que é importante, pode aparecer isso na prova de vocês, para fazer uma relação entre o que o Arnaud Rodrigues aqui está extraindo da carta de Caminha e está parodiando. E reparou que ele faz um caminhar do Brasil da descoberta, né, da carta do Caminha, para o Brasil da atualidade. Né? Tanto que ele vai falar sobre Pernambuco, Bahia, depois ele fala sobre São Paulo, Rio de Janeiro, num olhar muito crítico em relação à nossa realidade. Tudo bem? Ok? Então, assim, basicamente é isso que a gente tem. Tá? Aqui vamos passear no... Vamos ver se eu consigo abrir para vocês. Né? Os arquivos, né, que eu comentei com vocês. Ó, aqui está o endereço. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está. Tá legal? Aqui está o endereço. Vamos visualizar uma página da carta. Pronto, aqui. Ó. Tem todas as páginas. Ó, tá vendo? Vou pegar uma página qualquer. Vou pegar essa daqui. Pronto. Carregou? Aí você tem a carta. Ó, você consegue ver a carta inteirinha. Eu estou vendo um detalhe da carta. Né? Okay? Você consegue ver a carta inteirinha do caminho aqui. Tá nesse arquivo que eu coloquei nesse slide aqui no endereço, se vocês quiserem depois passear para olhar. Tá bom? Vamos dar uma paradinha, pessoal? Tomar um cafezinho, esticar a perna, porque os próximos 2 vídeos aí são leitura da carta, tá? E eu vou explicando. Eu vou lendo e vou explicando. Não vou só ler, tá? Eu vou ler e vou explicar, tá bom? Então eu te aguardo daqui a pouco. Um beijinho. Até já. Tchau, tchau.